Cancerianos, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu desejo que vocês estejam bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva voltada para o coletivo do signo de Câncer, para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Descendente, Casa 4, em domicílio no seu mapa ou qualquer outro posicionamento que você considerar importante. Bom, como uma mensagem para o coletivo, eu peço que você tenha sabedoria para escutá-la e se ela não fizer sentido para você, pode ficar à vontade para escutar os outros posicionamentos fortes do seu mapa. Se de alguma forma te ajudar, eu peço a sua contribuição podendo curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu vou abrir aqui com o Guardiões da Luz, uma mensagem para o coletivo do signo de Câncer. Vamos lá, por favor, uma mensagem para Câncer. Câncer, casa 4, Câncer. Arcanjo Miguel. Câncer. Câncer. Opa. Vou aceitar. Tara Verde. Muita proteção. A Tara Verde fala de proteção. Arcanjo Miguel fala de proteção. Câncer. Mahata Babadi é expansão da alma, expansão da consciência. Câncer. Ai, muitas. Só mais uma, por favor. Mais uma para Câncer, casa 4. Bridget. A Bridget teve presença em todas as leituras essa semana. Força interior. Bom, downloads e compreensões. Câncer, em primeiro lugar, primeira instância, né? Se você tem sentido medo, desconfiança, mas num aspecto espiritual falando, se você tem se sentido com medo ou desprotegido, espiritualmente falando, a gente já abre com duas cartas de proteção, Arcanjo Miguel e a Tara Verde. E isso fala o quê? Que você tem muita proteção e que não há o que temer. Que é importante que você confie na sua espiritualidade e na sua proteção, porque você está e você é protegido. Você e a sua vida e todos os seus familiares, você tá em proteção, você tem proteção. Aqui você tem, o canceriano que eu tô me comunicando tem proteção. E aqui nós temos a energia de Arcanjo Miguel e da Tara Verde. De alguma forma é como se esse seu medo ou essa sensação de se sentir desprotegido ou de se sentir atacado, de alguma forma, se você tá vibrando no medo de alguma forma, mas esse medo muito baseado num aspecto de não se sentir protegido espiritualmente falando, é como se ele estivesse falando que isso, vibrar dessa forma e especialmente nesse medo, está contribuindo para que a sua própria conexão espiritual não consiga te acessar, para que você não consiga receber os insights e intuições que você precisa receber deles. E é como se isso contribuísse até mesmo para sua força interior estar com uma sensação de estar abalada de alguma forma, mas na realidade é como se fosse um sentimento, é um sentimento que você está vibrando. Então é importante que você compreenda o porquê desse sentimento, para que você possa lidar com ele. Mas aqui é um sentimento que está fazendo com que você se sinta desprotegido, mas na realidade esse sentimento é apenas um sentimento, porque e pode ser um sentimento baseado em alguma ilusão que você esteja vivendo, porque na realidade você tem proteção. Olha, Arcanjo Miguel com a Tara Verde. Você tem proteção. Então, é como se a partir do momento que você começasse a compreender e a lidar com esse sentimento de uma forma diferente, aqui pode ser algo baseado muito no medo
de se sentir desprotegido. E aqui a gente fala de um aspecto muito espiritual, mas pode ser também um aspecto da vida, sabe? Da proteção da vida material, de alguma forma. Isso tá bloqueando a sua expansão consciencial, a sua expansão espiritual, o seu contato com a sua intuição, talvez até mesmo o seu contato com o seu anjo da guarda, para que você não consiga compreender a comunicação deles para com você. Então, aqui é importante olhar para isso. Agora, numa outra perspectiva, aqui nós temos cancerianos que estão passando por um processo de despertar espiritual e agora estão tendo uma expansão da consciência maior. E essa expansão da consciência, esse despertar espiritual que você está passando, isso está ajudando até mesmo na sua força interior, a que você possa recuperar a sua força interior se você sente que ela foi abalada de alguma forma. E é como se eles, agora passando por essa expansão consciencial e espiritual, eles estivessem te enviando intuições, insights, para que você possa se comunicar mais com eles. Então pode ser uma pessoa que está começando a se abrir mais para o mundo espiritual. Agora aqui tem um detalhe muito específico, pode ser que a sua expansão consciencial e o seu despertar espiritual, ele começou por alguma situação na sua vida específica que fez você se sentir desprotegido e com medo de alguma coisa específica. Alguma situação que você viveu que fez com que você se sentisse desprotegido e com medo. Isso fez com que você começasse a passar por um processo de despertar espiritual. E pode ser que a sua primeira conexão foi com Arcanjo Miguel. E aqui também temos a energia da Tara Verde. Pode ser que você tenha se conectado com eles. Pode ser que o seu despertar espiritual começou com o Arcanjo Miguel. Eu sou suspeita pra falar, porque o meu despertar espiritual, ele começou com o Arcanjo Miguel. Então, eu tô até arrepiada. Eu sou suspeita pra falar, porque assim, Arcanjo Miguel é Arcanjo Miguel. Então pode ser que isso sirva pra algum canceriano, né? Se o teu despertar começou com ele, é ele que vai te acompanhar agora até... Vamos lá. Se você se conectar com ele, obviamente, né? Porque a gente precisa pedir. Pedir e recebereis. E é justamente isso. Câncer. 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 O Mago. O Mago embaixo dessa carta de Arcanjo Miguel, que fala de inícios, de fato, esse reforça o que eu acabei de falar. O seu despertar começou com o Arcanjo Miguel. Ou ele está te impulsionando, a energia dele, a presença dele no seu campo espiritual está te impulsionando para que você venha a ter um despertar espiritual, né? Ou até mesmo a confiar mais na sua própria proteção, de que você é uma pessoa muito protegida. Câncer. A força, mas ela vem invertida. Embaixo da Tara Verde, que fala da proteção suprema, eu sinto que é uma pessoa que ela não acredita na tamanha proteção que tem. Você não acredita, mas aqui você tem proteção, mas você não tá acreditando nessa proteção sua. Por isso que você tá sentindo medo e se sentindo desprotegido. Mas eles estão falando que não há o que temer, que você pode confiar nos céus. O eremita, embaixo da carta do Mahavita Babad, fala exatamente sobre esse processo de expansão consciencial que está te trazendo mais força interior cruzando com a Bridget e ainda ajudando você num processo de reconhecer a sua sabedoria interior e, inclusive, se conectar com os seus mentores e com a espiritualidade que te rege. E a recapacitação. Exatamente, com o seu processo de expansão consciencial, de despertar espiritual, é como se você tivesse essa recapacitação, essa expansão que você tá se permitindo para conhecer o mundo espiritual de uma forma diferente. E o recapacitar
eu vejo até mesmo como novos aprendizados que você pode estar tendo com relação ao mundo espiritual daqueles que talvez um dia já foi te passado. Aqui nós temos o provedor com a incerteza, a veemência. Embaixo da Lei Vênus, é como se quanto mais você vibra no medo, e esse medo pode ser essa questão que foi mencionada sobre essa dificuldade de compreender a proteção que você tem, mas esse medo pode ser um medo do próprio despertar. Mas quanto mais, de alguma forma, você alimenta isso, é como se você desse permissão para não acatar a sua intuição, sabe? Então, é aquele momento em que quando você vibra no medo, chega uma intuição, que na realidade é uma intuição, mas como você tá vibrando muito no medo, ela é confundida como paranoia, mas na realidade é uma intuição. E o oposto pode acontecer também, às vezes chega uma intuição, mas na realidade é uma paranoia. Mas essa questão que tá acontecendo com você, essa confusão mental, isso tá muito atrelado a esse medo que você tá passando, e eu não tô falando que isso é errado, não, porque isso é muito comum, especialmente se você tá passando por um processo de despertar espiritual, isso é muito comum, mas é como se eles estivessem falando, você tem proteção para isso, mas olha para esse medo que de alguma forma você tá sentindo, mas que de alguma forma, num processo de despertar espiritual, isso é comum que aconteça. Aqui não tem certo e errado. Cada ser humano, ele vai viver de uma forma e vai passar de uma forma. Assim, compartilhando um aspecto meu. Eu tive muito medo. Na verdade, eu já sempre tive medo do contato espiritual. Quando eu tive o meu despertar, então, aí que os meus medos vieram à tona. Mas isso passa. Mas para passar, primeiro você tem que compreender esse medo, aceitar essa emoção dentro de si e trabalhar ela para que ela não tome conta do seu ser. Mas e uma forma de ajudar você a lidar com isso é essa compreensão que é importante que você tenha, que você é protegido. Porque o fato de você não se sentir protegido, isso coopera para você alimentar o seu medo. Câncer, casa 4. Um 3 de copas com o 8 de copas. O 3 de copas com a energia do êxito. Um as de copas. Muitas. Aqui eu sinto como se eles estivessem falando: você e a sua família estão em segurança. Você e os seus. O 3 de copas pra mim ele fala de grupos, né? Eu sinto que é isso. Há uma proteção pra você e para os seus. Tá, mais uma. Mais uma pra câncer. Mais uma pra câncer. Acabei de ver um cavalo branco. Se fizer sentido pra você. Um valete de paus. Bom, vamos lá. Aqui pode ser uma pessoa que está passando por um processo de despertar espiritual, mas está querendo fugir desse processo. De alguma forma. Aqui com a carta do 8 de copas, é como se você estivesse tentando fugir a todo momento. Exatamente por causa desses sentimentos que estão vindo. Do medo que talvez esteja te consumindo, especialmente o medo do contato espiritual, o medo da desproteção de alguma forma. Mas é como se eles falassem que quando você encara esse processo que você está vivendo de uma forma diferente, é como se
o mundo espiritual se abrisse mais para você e você se abrisse mais para eles também e se abrisse de uma forma até mesmo com mais empolgação, sabe? O valete de paus aqui embaixo dessa recapacitação com essa questão da Bridget, isso fala para mim de uma vontade e um desejo de conhecer mais sobre o mundo espiritual, esse mundo diferente que talvez você está conhecendo com esse despertar, mas num aspecto de empolgação mesmo, de desejo por querer conhecer. E conforme você vai agindo dessa forma, essa empolgação e isso tudo vai sendo revertido também para o seu próprio ser e para a sua vida de alguma forma. Isso vai refletindo na sua vida. Para sua própria força interior, para sua própria empolgação na vida. Porque o despertar, ele muda a gente, né? O despertar, ele traz mudanças extremamente significativas que, assim, cada um vive de uma forma, né? Mas depois que você passa e você aceita o despertar espiritual na sua vida e você começa a enxergar o mundo espiritual, talvez pela primeira vez, ou talvez de uma forma diferente da qual você já enxergou, não tem como, depois que você passa por uma transformação, eu acho que é muito, muito difícil você voltar atrás de alguma forma, por uma transformação, assim, benéfica na sua vida, sabe? Uma transformação que te ajuda a ser uma pessoa melhor, te ajuda a ser uma pessoa mais sábia, a se reconhecer como uma pessoa mais forte, a se amar mais, a querer evoluir. Quando você passa por isso, é muito difícil você, de alguma forma, voltar para trás. A gente vai tendo os nossos deslizes na vida, essas questões que não são lineares, porque nós somos seres humanos, mas não tem como a gente perder, de alguma forma, esse progresso que a gente teve na vida. A gente vai sempre aprendendo, a gente vai falhando, aprendendo, mas perder tudo isso que a gente conquistou de bagagem, acho muito difícil. Vamos lá, Câncer. A tranquilidade com almas gêmeas. Ai, a vaidade caindo no chão. Pode ser que o seu processo de despertar espiritual, ele começou por causa de uma conexão espiritual sua. A Bridget. Com a nostalgia. Essa carta da vaidade com a nostalgia, perto pra mim aqui do Mahavita Babad com a Bridget, isso fala pra mim que o fato de você, além dessa questão desse medo, essa questão específica que foi mencionada, além disso, que está impedindo essa sua expansão consciencial e esse mergulhar no seu despertar, algo que está impedindo é a vaidade e o ego. E eu já falei isso aqui em algum momento aí no canal, que o despertar, ele vai exigir da gente romper com esse ego. Esse ego que eu falo é esse ego da vaidade. Então, algo que está, inclusive, contribuindo para toda essa questão desafiadora que você está enfrentando no que diz respeito a esse contato espiritual, essa mudança, essa transformação, é um aspecto de vaidade e um aspecto egóico. Por isso que é importante que isso seja... Se isso não é transformado no sentimento do amor, transformar esse ego em amor, é como se até mesmo a tua intuição ela ficasse bloqueada. De alguma forma, isso bloqueasse a sua intuição. Então, de fato, pode ser que você tenha o seu despertar, ele de fato começou por causa de alguma conexão espiritual sua,
mas a gente precisa ter em mente que todo despertar e todo processo de expansão consciencial é para nossa evolução, é para melhoria do nosso próprio ser, independente de uma questão de conexão espiritual. O importante é você, é muito importante. Não tô falando que não é importante a sua conexão espiritual, não é isso. Peraí que eu vou ter que acender a luz. Bom, vamos lá, que tava muito escuro e eu já acho que vou ter que mexer na iluminação desse vídeo depois. Mas não quis dizer que o fato de você ter uma conexão espiritual não é importante, não é isso. Mas, inclusive, dentro de uma conexão espiritual, especialmente se o seu despertar ele acontece por causa dessa conexão, é para que você possa olhar para si, olhar para coisas em que, inclusive, você sente que você perdeu ao longo da sua vida, né? Com relação até mesmo a essa força interior que a Bridget traz. Então, o processo de despertar e de expansão, ele sempre vem com o propósito de que a gente possa se melhorar, se descobrir, se redescobrir, se transformar. É sempre um aspecto da gente poder evoluir o nosso ser. E, obviamente, com toda certeza, isso vai influenciar e respingar nas pessoas que estão à nossa volta. De uma forma benéfica, né? Que é esse o propósito. Bom, Câncer, num aspecto geral, a mensagem é essa. Se de alguma forma você sente que talvez possa ser importante para o seu processo você realizar alguma questão específica, até mesmo aí no seu processo de autoconhecimento, para que você possa trabalhar isso, para que esse medo não tome conta de si. Mas é importante você compreender essas questões. E também a compreensão, ela está muito atrelada ao fato de que um pouco desse medo, não um medo paralisante, ele faz parte desse processo. Mas se esse medo for um medo paralisante, é exatamente isso que é importante que você possa verificar, para que ele não te bloqueie, não te impeça de se transformar de alguma forma. E ainda atrelado a um aspecto também de vaidade e um aspecto egóico que talvez esteja sendo um impedimento para que você aceite o mundo espiritual na sua vida e as transformações que eles podem trazer no nosso ser de alguma forma. Bom, é isso. Nós nos vemos. Um grande abraço.